felizes, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical. Desta vez estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Adultos, que tem o título A Sutileza contra a Prática da Mordomia Cristã. O tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, e a revista comentada pelo pastor José Gonçalves. O texto da nossa lição diz: E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14:20. Verdade prática: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Então, estaremos estudando a respeito dessa prática da mordomia cristã. Também o inimigo tem atacado, ele tem lançado sutileza para poder minar essa prática, fazer com que os cristãos acreditem que não é necessário. Mas a gente vai ver na lição que é um princípio bíblico, não se encontra na lei, não é uma lei como alguns vão tentar defender, ou vão até acusar dizendo que não é mais para ser praticado, por exemplo, o dízimo. É claro que a mordomia ela se estende a outras coisas, outras áreas da nossa vida, mas em relação ao dízimo, como veremos na lição, alguns tentam combater dizendo que era uma prática da lei. Mas veremos aqui no nosso estudo que é um princípio que vem antes da lei, é um princípio da gratidão. Então não é algo que deve ser feito por obrigação, mas sim um coração generoso, um coração grato, um coração que reconhece que o que ele recebeu veio de Deus. Portanto, ele devolve o dízimo como um ato de gratidão, de adoração. Os irmãos que desejarem os slides que estaremos utilizando, há na descrição do vídeo no YouTube links para download do PDF e PowerPoint. Os irmãos podem fazer download e usá-los livremente. Os objetivos da nossa lição são expor os equívocos do Evangelho da Barganha, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque e afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. O texto bíblico se encontra em Gênesis 14, do verso 17 ao 20. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Sapé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então veremos nessa lição, já demonstrando aqui nesse texto, que era um princípio que vinha antes da lei. Lemos em Gênesis 4 que Abel dá ali o primogênito das suas ovelhas, ou seja, a primícia. Lemos em Gênesis 28, 20 e 22 o seguinte: Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente tirarei o dízimo. Então vemos aqui os patriarcas, vemos em todas as dispensações anteriores à lei, da inocência dos patriarcas, vemos que havia essa prática do dízimo. Não, como veremos na lição, para barganhar. Jacó não está barganhando com Deus. Ele está clamando a Deus pela sua graça, Então ele está dizendo: se Deus for comigo, se Deus me der veste para vestir, aí no final ele vai dizer, se ele voltasse em paz, para casa, ou seja, até a bênção em relação à questão ali da briga familiar, ele pede agora que Deus também possa dar uma solução. Então ele diz: de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ou seja, ele não ia dar o dízimo para ganhar, ele ia dar o dízimo daquilo que Deus ia ainda o abençoar. A gente vê que não foi uma barganha, pelo contrário, foi demonstrando que ele ia crer nesse Deus, que ia guardar, ia levá-lo, ia trazê-lo em paz, ia resolver todas as celeumas ali na sua família, e tudo que Deus desse a ele, então, ele seria grato.
Então é exatamente esse o princípio. Então aqui no plano de aula a gente destaca o seguinte: o nosso tempo é marcado pelo apego às coisas materiais, por isso esse tempo também é marcado pelo enfraquecimento da mordomia cristã, ou seja, a administração dos bens que Deus nos deu. Então os bens não se limita a dinheiro. Então esse apego às coisas materiais muitas das vezes nos impede também de servir melhor a Deus, porque a mordomia se refere também ao nosso tempo, aos nossos recursos e também aos nossos talentos. E quantas das vezes a gente está dizendo, não tenho tempo para fazer isso porque eu tenho que me dedicar a um determinado ofício, um trabalho, porque eu preciso ganhar um dinheiro. Então a gente às vezes desvia-se de estar empregando nossos talentos ao serviço de Deus, ao serviço do reino, e também estamos negligenciando aí nesse aspecto da mordomia. E por quê? Por causa do apego às coisas materiais, como vemos aqui que é o tempo que estamos vivendo. O detalhe que nos chama a atenção aqui no plano de aula é aqui nas sugestões de método, que tem uma citação aqui no livro A Prosperidade à Luz da Bíblia, diz o seguinte: aqueles que ainda hoje creem que o Antigo Testamento exige a prática do dízimo, mas que o Novo não contém essa exigência, devem observar que a natureza do culto e seus fundamentos no Novo Testamento não mudaram. Mudou apenas a forma do culto, mas não a sua função. Os princípios do culto, gratidão, o amor, a devoção a Deus, querer servir a Ele, louvar o seu nome do Senhor de todo o coração, abundantemente sua obra, isso não mudou. Muda-se a liturgia, mudou os aspectos cerimoniais. Nós não cultuamos a Deus conforme os ritos judaicos, mas os princípios de adoração, de serviço, continuam mesmo. Então, achar que o dízimo inspirou na Antiga Aliança é achar que também não precisamos mais ser gratos a Deus. E diz mais na conclusão, na aplicação: a nossa mordomia em relação aos dízimos e ofertas está fundamentada nos princípios bíblicos da gratidão e da honra com as primícias do que Deus nos dá. Tudo, não é só dinheiro. Tempo, saúde, vigor, força, conhecimentos, tudo isso devemos empregá-los a Deus, porque Ele que nos deu, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá fôlego de vida, Ele que nos sustém de pé, Ele que nos guardou, nos livrou de todo mal, nos deu tanto livramento nesses últimos dias. Então nós devemos ser gratos a Ele e fazer igual o salmista, que darei eu em troca de todos os seus benefícios. Então, entrando já na nossa lição, a introdução diz o seguinte: nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem o sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos devidamente por alguém. Então, a mordomia aqui não é alguém viver na folga, viver com privilégio. Aquela mordomia veio de mordomo, ou seja, aquele que cuida. Então, nós somos mordomos porque tudo pertence a Deus. Inclusive aos judeus, que a riqueza do judeu era a terra, porque da terra provinha toda a sua economia. E a terra foi distribuída lá entre as tribos. Havia as leis que garantiam a herança para que a terra não saísse ali da tribo, ou seja, eles não podiam se misturar, tinham que ter casamentos entre a própria tribo, para que a terra não fosse destranchada entre as outras tribos e alguma tribo empobrecesse. Porém, lá no Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, embora eles tinham suas propriedades ali, tinham as heranças de cada tribo, o Senhor disse: a terra é minha, a sua plenitude, e todos que nela habitam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus nos dá recursos, Deus nos dá saúde, sabedoria, abre porta, louvado seja o nome do Senhor. E nós, então, vamos gerir as bênçãos que Deus nos dá. E isso significa, então, mordomia. Como falei, perpassa, a questão somente do dinheiro. Tudo que Deus nos dá, nós temos que zelar, cuidar e usá-lo para a glória de Deus e para o engrandecimento do seu reino. Glórias a Deus. Então veremos também como muitos maldosamente transformaram esse ensino numa prática de barganha. Então existem dois extremos.
aqueles que estão querendo ganhar dinheiro em cima, né, da contribuição, em cima do dízimo, né, como a gente vai estudar aqui a respeito dessa doutrina da barganha, né, ou seja, teologia da prosperidade, que vende, né, milagres, vende bênçãos, e as pessoas então elas têm que pagar antecipado, né? Ela tem que dar a semente para poder gerar frutos, para o celeiro ser abençoado. Mas o dízimo é outra coisa, não é você dar para receber em troca. Você já vai dar porque Deus já te abençoou, você já, né, já recebeu, então você não está pagando, você está devolvendo uma parte que é do Senhor. Tem um propósito, tem um fim que nós veremos durante a lição. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativa para a sua infidelidade, né? Então, tem um extremo daqueles que estão ensinando errado e querendo, por avareza, né, conquistar, né, riqueza através do suor alheio. E tem aqueles que aproveitam dizendo, não, tem esses pastores que só pensam em dinheiro, então também vou generalizar e também vou agora passar a ser infiel. Mas vamos ver aqui na lição que tudo isso também se refere à avareza. A avareza de um lado, daqueles que são corruptos, e a avareza daqueles que dizem, ou se justificam pelo erro dos outros, dizem, agora não vou dar nada. Então ele acaba também sendo avarento porque ele está tendo amor ao seu dinheiro. Finalmente mostraremos que a prática do dízimo das ofertas, longe de ser um fardo, é a expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Primeiro tópico, conhecendo o Evangelho da barganha. Então vamos falar sobre o que é esse Evangelho. Dízimos e ofertas como moeda de troca. Então aqui já no subtítulo já demonstra aqui qual é, né, o cerne desse Evangelho da barganha. Felizmente o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido, porque é uma doutrina genuinamente bíblica, tem se transformado numa prática da barganha. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e mais pobres. Vale de tudo, o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, as pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma, dê tudo que você tem, para receber em troca muito mais daquilo que você ofertou. Então, infelizmente, os falsos mestres não estão aí ensinando errado e torcem, né, uma doutrina bíblica, um princípio bíblico de gratidão, torcem fazendo com que as pessoas contribuam em troca de bênçãos, de milagre. Como veremos aqui, até mesmo eles ensinou que Deus, a partir do momento que você é salvo, ou você está contribuindo, está dizimando, você tem direito até determinar algo para Deus, dizer que Deus é obrigado a te abençoar de tal forma. Então isso é completamente distorcido, são falsos mestres ensinando doutrinas de demônio, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita, né? Então, nosso Deus não dormita, e também o castigo desses também está vindo, né? Não dormita. Como diz aqui, não será tardia a sentença. Então, que risco essas pessoas que estão brincando com algo tão sério, distorcendo uma doutrina bíblica para poder ganhar. Então esse é o Evangelho da barganha. Como vimos aqui, estão nas mídias, né, pedindo cada vez mais. Aí vem dizer, não, plante uma semente de 1.000, você ganha 10.000. Ou, né, a cada dia tem campanhas novas só pedindo. Mas em troca eles oferecem, eles têm um produto para vender. E o produto é uma falsa promessa, é uma bênção que Deus não prometeu. Então eles distorcem a palavra para poder arrecadar cada vez mais. Então essa é uma das sutilezas. O inimigo, ele tenta destruir algo que é digno, algo que é nobre,
piedoso, esse ato de gratidão. E como ele faz isso? Ensinando práticas erradas, ensinando falsas doutrinas, né? A Bíblia diz: errais por não examinar as Escrituras. Um pouco, muitas das vezes tem preguiça de estudar a Bíblia e acaba caindo na mão desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses avarentos, como diz a palavra do Senhor. O segundo subtópico é dízimos, oferta com práticas legalistas, mais uma sutileza do inimigo para poder distorcer essa doutrina. Outro efeito colateral do Evangelho da Barganha está no fato que ele é legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo das ofertas algo meritório. Então a pessoa está contribuindo, está dizimando, ela vai ter mérito, vai ter direito à bênção e vai até colocar Deus na parede para Deus abençoar. Vai determinar, como é ensinado em muitas igrejas. Infelizmente, irmãos, essas práticas não se limitam à denominação B, C, denominação X. Infelizmente, nas Assembleias de Deus, muitas estão incorrendo nesses erros, né, e agindo de forma desvirtuada. Que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso arraial. Essa prática torna-se fatores fundamentais para a salvação. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Então também vão ensinar errado, dizendo que a pessoa que, por exemplo, que está falhando nos dízimos, não está dizimando, essa pessoa já está até no pecado, que já perdeu a salvação. Ela está, é claro, sendo ingrata, porque se o dízimo é um ato de gratidão, quando a pessoa deixa de dar, ela está deixando de agradecer. É claro que existe N fatores, né? Às vezes até a pessoa está desequilibrada financeiramente, né? Mas é o momento de buscar, orar mais, pedir graça, né? Pedir para que Deus, né, dê sabedoria para se equilibrar e praticar aquilo que talvez já esteja no coração dessas pessoas, que muitas das vezes está pedindo a Deus, desejoso de dizimar. Mas, em contrapartida, outros vão achar que se não faz assim, vai ensinar, né? Se não faz assim, está em pecado, perdeu a salvação. Então, a salvação não é pelo perdão conquistado na cruz, não é pelo sangue de Jesus, é pelo dízimo. Não, isso não é certo, porque tem pessoas que nem acreditam, dizimam e não vão ser salvos. Então, o dízimo não é um fator para a salvação. É apenas uma atitude piedosa de gratidão. É um princípio bíblico que nós devemos viver. Nós devemos evangelizar, e tem muitos que não evangelizam. Então a Bíblia diz que muitos vão chegar no céu salvo como pelo fogo, né? Sem galardão. Chega lá, mas aqueles que estão realmente vivendo os princípios bíblicos e servindo ao Senhor obedientemente, esse vai chegar no céu e vai ter galardões. Então são obras que vão servir a um propósito definido, mas não para a salvação. A salvação é pela graça. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, mas pela graça. Então, há essas vertentes que ensinam tais coisas. Uns querem barganhar e outros querem atrelar o dízimo à salvação ou algo meritório, né? Então, a pessoa, a partir dali, tem direito a determinadas coisas. Mas, como a gente viu Jacó, né? Ele ia dizimar de tudo aquilo que Deus lhe daria. Então não é para você dizimar para barganhar com Deus, falar: Deus, agora me dê, agora abre as janelas do céu. Não. Deus já abriu a janela do céu. Deus já deu emprego. Deus já deu saúde. Então o dízimo não é para me conquistar nada. O dízimo é porque eu estou sendo grato daquilo que Deus já fez. Aqui no Centro Teológico também se fala sobre essa teologia da barganha, que existe o pressuposto da doutrina do direito legal do crente. Segundo essa crença, ao morrer na cruz, Jesus Cristo conquistou para os crentes muitos direitos. Os crentes têm vários direitos, só não têm deveres, né? Então eles reivindicam, a partir do momento que eles conhecem esses direitos, então eles determinam, eles colocam Deus na parede. Então há igrejas que pregam assim, que infelizmente tem chegado em muitos púlpitos assembleianos, que Deus possa despertar os crentes através da escola dominical, esse ensino que seja um ensino substancial para que a gente possa estar vacinado contra qualquer falsa doutrina.
Segundo tópico, a doutrina bíblica do dízimo sob ataque. O dízimo era uma prática da lei. Então aqui é um dos ataques. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum dentre muitas outras que existe é que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado de praticar. Então vamos buscar subterfúgios, desculpas, para não dizimar. A gente sabe que o que motiva isso é a avareza. Mas aí, por causa dos falsos ensinadores, aí vem então com essa teoria, dizer que o dízimo não é da nova aliança porque pertencia à lei. Mas já viu que não pertencia à lei. Né? São princípios. Né? São princípios que desde o Gênesis, né? Desde Abel, desde Abraão, Jacó, eles já praticavam. Né? Eles já devolviam a Deus uma parte daquilo que Deus já tinha dado a eles. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Abraão deu dízimo de tudo que tinha centenas de anos antes da lei. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver seu dízimo, o amor ao dinheiro, né? Como 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, infelizmente, como a gente estudou na semana passada, muitos começam a criticar a igreja, né? Criticar a estrutura, a organização, e cria-se então desculpas, né? Dizendo que tal prática A ou B não é bíblica, mas não foi estudado que é bíblico. Tanto a questão da igreja na lição passada, como agora estamos estudando sobre o dízimo. As pessoas ficam revoltadas, ficam com algum ressentimento de alguma coisa, ou se valem, né, também esses falsos mestres que ficam fazendo coisas erradas, e as pessoas então escolhem, né, dizer que aquilo não é para o nosso tempo, para a nova aliança. Mas a gente tem visto e veremos mais alguns outros detalhes que demonstram que o dízimo é anterior à lei e posterior também na época de Jesus e dos apóstolos. O segundo subtópico diz o dízimo como contribuição imposta. Há também aqueles que dizem que não devolve seu dízimo hoje porque consideram essa prática imposta e não uma contribuição voluntária. Então, também vai se valer de falsos ensinos para agora dizer que é uma obrigação. Não é uma obrigação, é um ato de gratidão, um ato de fé. É um ato que você reconhece quem te deu, reconhece quem sustém, reconhece quem te abençoa, e você, de forma generosa, de forma voluntária, né, de forma amorosa, devolve a Deus uma parte. Essa ideia de que é uma obrigação também cai por terra. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entende que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Aí lá no finalzinho desse tópico lemos: quando Paulo lembrou a igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que o que serve ao altar participa do que é oferecido sobre o altar? 1 Coríntios 9,13, na nova versão Almeida atualizada. Evidentemente, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Então a gente vê que Paulo vai falar a respeito do obreiro, a respeito do sustento. Né? Ele vai dizer também a Timóteo, né, que o obreiro era digno do seu salário. O próprio Jesus, lá em Lucas 10,7, também fala que o obreiro é digno do salário. Então esse obreiro vai ter um salário. O salário é algo que é mensal, né? Então não é algo esporádico. É algo que acontece um dia ou outro, um mês ou outro. Então, de onde virá esse salário? Se não for das contribuições dos dízimos. O próprio ministério de Jesus também precisava da ajuda financeira. Havia ali, Judas era até o tesoureiro, e Judas roubava, botava a mão na bolsa, mas não é por causa disso que Jesus disse: não contribua mais. Não. Quem roubou vai pagar.
mas a Bíblia diz que as mulheres ali, aquelas viúvas, contribuíam com suas fazendas, então o ministério de Jesus precisou também de dinheiro. E aquele dinheiro não era só para sustento deles, mas servia também para a obra social. E Timóteo, quando Paulo fala, em 1 Timóteo 5,18, que o obreiro é digno do seu salário, ele, nos versículos anteriores, está dizendo, se algum crente tivesse uma viúva na sua família, que esse crente a amparasse, para que ela não sobrecarregasse a igreja. Então quer dizer o quê? Que a igreja sustentava aquelas que eram viúvas desamparadas. Então o crente que tinha uma viúva, ele tinha que ajudar a sua viúva, da sua família ali, sua tia, sua mãe, para não sobrecarregar a igreja, porque a igreja já cuidava de outras viúvas, que não tinha ninguém. E de onde vinha o dinheiro? Então, achar que não havia essa prática no Novo Testamento é incoerente, pois a obra sempre vai carecer dos obreiros que trabalham de forma dedicada, tempo integral. Eles têm que receber o seu salário, são dignos do seu salário. A ação social é necessária, vem os dízimos, muitas contribuições à obra missionária, até mesmo a expansão, construções de templos, tudo isso necessita de dinheiro. Então dizer, não precisa mais não, vamos só ofertar. E quando quiser, como quiser, onde quiser. Então, realmente é um ataque que o inimigo faz para que os crentes deixem de contribuir para a obra. Não só em dinheiro, eu já falei, todos os outros recursos, dons e talentos. Se a gente pensar assim, não, vou cuidar só do meu financeiro, deixa a casa de Deus falar. Temos que zelar, temos que manter a obra do Senhor. E o terceiro tópico diz a doutrina bíblica da mordomia cristã. Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia bíblica está no fato de que Deus é Criador e Provedor de tudo. Do Senhor a terra é a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. E em Atos 17:24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Tudo que existe no mundo, incluindo todas as suas riquezas, foi criado por Deus. Ele abriu do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele que lhe dá força para conseguir riqueza. Inclusive a força vem do Senhor. Glória a Deus. Deuteronômio 8:18, Nova Almeida atualizada. Assim, o sábio Salomão sabia que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescentadores. Provérbios 10:22. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Glórias a Deus. Então a gente vê que é um princípio bíblico. E o segundo subtópico, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Então, vimos que nós somos mordomo. Dispenseiro é sinônimo de mordomo, aquele que cuida da dispensa. A dispensa não é dele, os mantimentos não são deles, mas ele vai ali para administrar. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato do homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Então nós somos aqueles que cuidamos das coisas para poder gerir, administrar, ser servo fiel quando o Senhor chegar, quando o Senhor voltar, nos encontrar servindo assim. Somos dispenseiros, não somos donos. Quando usamos esse princípio para todas as áreas da nossa vida, experimentamos o cuidado e zelo de Deus, até nossos filhos. Quem é dono de filho? Ninguém, Deus nos dá. Nós temos uma função, cuidar, zelar, criar, tornar cidadãos, cidadãs, pessoas de bem, pessoas tementes a Deus. Glórias a Deus, mas depois vão embora.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, tudo que Deus nos dá é para nós administrarmos e fazermos tudo para a sua glória. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. Ele põe na lista como sendo injustos, imorais, idólatras, adultos, efeminados, homossexuais, ladrões, bêbados e avarentos. Então, aqui não pode nem se dizer, não, é tal pecado que está sendo aqui destacado, não. Todos, esses não herdarão o reino dos céus. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Concluindo, irmãos, vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e, como tal, deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis, como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus, que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e oferta na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. É melhor dar do que receber, porque quando você dá, é porque você já recebeu, é porque você já tem para dar. E quando você recebe, é que você ainda está necessitando, glórias a Deus. Então é um privilégio poder dar, poder devolver, porque já fomos abençoados. Ele já abriu a janela do céu, já derrubou bênção sem medida, por isso nós temos alguma coisa para dar. Se não fosse assim, não precisaria dizimar, porque se não recebeu nada, então não precisaria, mas como já recebemos, a nossa parte nesse aspecto do dízimo é devolver. Amém? E em relação a todas as outras coisas que somos mordomos também, já estudamos lições passadas sobre isso, tempo, sobre nossos talentos, sobre toda a esfera da nossa vida que Deus nos dá, nos abençoa, nos capacita. Devemos também dizimar disso. Aleluia, entregar a Deus o que é de Deus. Amém? Bendito o nome do Senhor. Na próxima lição, a sutileza das mídias sociais. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por essa lição. Nos desperta, Pai. Nos dê, Pai, esse espírito grato, voluntário. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Guarda a tua igreja de todo lobo, Pai, de todo falso profeta, de todo falso mestre. Em nome de Jesus, abençoa, fortalece a tua igreja na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e sempre. Amém.